Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Max Excel. Esse canal é voltado para você que procura entender um pouquinho mais sobre as ferramentas Excel de forma bem simples e didática. Caso não esteja inscrito, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja sempre avisado quando estiver vídeo novo e se você gostar, dá um joinha e compartilha com seus amigos. Bom, então vamos lá. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as funções que extraem um determinado texto que você busca numa célula. Então vamos para os exemplos. Algumas funções como esquerda, direita, localizar, número de caracteres e extrair texto. Bom, nessa primeira coluna, nós vamos aprender a função esquerda. Ou seja, eu vou buscar um valor que, no caso, é a inicial do nome. Aqui a partir do momento que você começa a escrever o texto, o Excel já te traz uma função. Basta você dar um tab que ele completa a função para você. E aqui tem os argumentos. Então eu vou buscar o texto que eu quero que ele traga a inicial, né, no caso, e o número de caracteres. Você vê que um argumento que tenha colchetes, ele não é obrigatório, ou seja, você não precisa preencher ele. Então eu vou selecionar aqui a célula que eu quero, o nome, a inicial vai buscar e o número de caracteres. Eu posso muito bem deixar sem preencher que ele vai me trazer corretamente a inicial do nome. Ó, você pode ver que ele trouxe já o nome, a inicial do nome. Como eu também posso preencher aqui ponto e vírgula 1, que no caso é a primeira letra, que ele vai trazer da mesma forma. Vamos copiar a fórmula aqui para baixo. Você pode ver que ele trouxe todas as iniciais dos nomes. Agora, eu quero que ele traga as 3 primeiras letras de cada nome. Nós vamos iniciar da mesma forma, esquerda, o texto que a gente busca. E, no caso, o número de caracteres são 3, que são as 3 primeiras letras. E você vê que ele traz também da mesma forma. Eu copio a função e colo. E você vê que ele trouxe todas as 3 primeiras letras dos nomes. Aqui é a mesma coisa da função de trazer inicial do nome, né? Digito aqui esquerda, o texto que eu quero e a quantidade de caracteres. Mesma coisa. Vamos copiar a função para baixo e ele traz aqui todos os iniciais. Agora aqui eu quero que ele me traga o DDD do número de telefone. Você pode observar que o DDD são 3 números, correto? Porém, o Excel ele considera caractere qualquer coisa que tenha escrito na célula. Então vamos supor, aqui no caso ele começa com parênteses, daí o 0 e mais os 2 números DDD e fecha parênteses. Se eu colocasse só 3, ele entraria incompleto. Então eu tenho que contar a quantidade de caracteres, que no caso seria 5, para ele me trazer o que eu pedi para ele me trazer. Aí a gente copia essa fórmula aqui, cola embaixo. Beleza. Agora nessa função, eu quero que ele me traga só o estado da cidade. Tá? Então, a gente tem 2 formas de fazer isso. Uma delas é fazendo a função direita, né? Eu seleciono o texto, quantidade de caracteres, 2, e ele me traz o estado. Essa é a primeira forma. A segunda forma seria a função texto para colunas. Esse modo de me trazer o estado é na verdade uma divisão da frase da célula. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em dados, texto para colunas,
vou selecionar a opção delimitado, vou em avançar. Agora aqui, ó, você percebe que ele traz o texto aqui e eu vou especificar a forma que eu quero que ele separe o texto. Ou seja, eu venho aqui, desmarco a tabulação, seleciono a opção outros e quero que ele divida a palavra através do traço. Você pode ver que aqui ele já dividiu. Depois disso eu venho em avançar e concluir. OK. E você vê que ele me traz todos os estados. Só que no caso aí a função da direita já fica com erro, correto? Bom, então é isso, pessoal. Aí agora aqui nós vamos para a próxima função, a função localizar. Essa função localizar, ela traz um determinado caractere que você busca dentro de uma célula. Ou seja, vamos por exemplo, localizar. Eu quero que ele localize o espaço entre as palavras, entre os nomes das pessoas. Então o texto que eu vou buscar é o espaço. Eu abro parênteses, dou um espaço, fecho parênteses. Ai, que burro, dá 0 para ele. No texto procurado. O texto procurado é, no caso, o caractere que eu estou procurando dentro dessa célula. O próximo argumento é no texto. O texto que eu quero que ele busque esse caractere é o nome do aluno. E a próxima seria o número inicial, né? Então, o número inicial, no caso, é 1, que é por onde eu quero que ele comece. Ou, muito bem, eu podia simplesmente não preencher nada, que ele também traria da mesma forma. Então, nesse caso aqui, o espaço ele fica localizado no 9º caractere dessa célula. Vamos preencher aqui. Você vê que o espaço no número de caractere que o espaço se encontra dentro daquela célula. Agora, o número de caracteres. Essa função ela conta a quantidade de número de caracteres que existe dentro daquela célula. Então, nós vamos colocar num.caract e o texto que eu quero que ele conte a quantidade de caracteres. Está aqui. Então esse texto contém 15 caracteres, contando com espaço, tá, pessoal? O espaço também é considerado um caractere no Excel. Aí eu completo aqui para baixo. Aqui ela tem a função extrair texto. Esse extrair texto ele não é muito utilizado sozinho, mas eu vou dar um exemplo aqui só para vocês terem noção de como ele funciona. Extrair texto. O texto que eu quero que ele extraia alguma coisa seria, no caso, a cidade, né? O número inicial de caracteres 1, é onde ele vai começar a partir do primeiro caractere. E o número de caracteres, ou seja, quantos caracteres que eu quero que ele traga para mim dessa célula aqui. Então vamos colocar aí 3 caracteres. Ele traz os 3 caracteres que eu busco. Então, são várias funções que são bem úteis para a gente no dia a dia, se a gente precisa extrair algum determinado texto de alguma célula que tenha um determinado caractere que a gente precisa. Deixa eu ocultar aqui algumas colunas para que fique mais fácil a nossa visualização. Bom, então aqui nós vamos começar com a função este.texto, correto? Aqui nós vamos buscar o nome do aluno, certo? Aí eu quero saber o número inicial. O número inicial é o espaço. Então nós vamos usar a função localizar. O texto procurado é o espaço. No texto, nome. Só que o que acontece? Ele vai me trazer
o número do caractere espaço localizado no nome. Eu preciso que ele comece a contar a partir do espaço, ou seja, ele vai contar a partir depois do primeiro caractere do espaço. Então eu coloco mais um. Depois nós vamos incluir mais uma função chamada numCharact, que essa função ela vai contar a quantidade de caracteres que existe no nome do aluno. E para funcionar a função, eu tenho que diminuir a quantidade de caracteres que existem até o espaço. E com isso ele vai me trazer o sobrenome do aluno. Ou seja, então aqui eu inseri a função extrai texto, sobre o texto nome do aluno, depois ponto e vírgula a função localizar, que vai me trazer o número do caractere espaço, mais um a partir do S, no caso desse nome, né, a partir do S, depois o espaço, e o número de caracteres de toda a célula, menos a quantidade de caracteres até o espaço. Isso dá certinho o sobrenome do aluno. Você pode ver que se eu copiar essa função e colar nas demais linhas, ele vai me trazer o sobrenome de todos os alunos. Correto? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.